Olá, meu nome é Giovana. Eu, a Fabiane e o Vitor realizamos um trabalho juntos e eu vou apresentar esse trabalho aqui agora. Esse trabalho se intitula Reação de esterificação de Fischer assistida por pervaporação, síntese do acetato de N-pentila. Os aromatizantes alimentícios são compostos importantes na indústria de alimentos por conferirem aroma, sabor e até mesmo realçar alguns sabores desejados a determinados alimentos. Eles podem ser naturais, obtidos de forma natural ou de forma sintética. A vantagem dos sintéticos é que eles têm menor custo e maior estabilidade em relação aos naturais. A estabilidade por não ser um componente de origem natural. O destaque vem para os ésteres, porque eles são componentes muito presentes em aromas de muitas flores e frutos, e geralmente são os componentes principais. O acetato de N-pentila é um éster que é o componente principal no aroma da pera. E a síntese para a obtenção desses ésteres, né, de forma sintética, a forma mais comum é através da esterificação de Fischer. E a reação se dá entre o ácido acético e o pentanol. A esterificação de Fischer, ela é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, na presença de um catalisador ácido e mediante aquecimento. Com isso, a gente obtém o éster e a água como subproduto. Acontece que essas reações de esterificação de Fischer, elas são reações limitadas pelo equilíbrio químico, que tem estão formando os produtos na reação direta, mas também tem a reação inversa, né, para prejudicar esse andamento da reação, para realmente limitar essa reação. Então, o que é interessante, né? O deslocamento do equilíbrio dessa reação, ela é interessante para aumentar conversões, né, obter mais produtos, ou até mesmo para redução de tempo de reação, né, chegar numa conversão em um tempo menor. E como que é possível esse deslocamento de equilíbrio? Uma das formas é através da adição de algum reagente em excesso, para, enfim, deslocar esse equilíbrio, né, para o sentido de formação dos produtos, ou através da remoção de produtos, também é outra forma, né? Através da remoção dos produtos, porque removendo um dos produtos, a gente faz esse deslocamento do equilíbrio também. E essa remoção dos produtos, ela é possível através do processo de pervaporação. Então, uma das maneiras é através desse processo. O que é o processo de pervaporação? Ele é um processo de separação por membranas. Então, o que é, né, o processo de separação por membranas? A gente tem uma alimentação aqui passando por uma membrana, e essa membrana ela é uma barreira que permite a passagem de alguns componentes, mantendo os demais retidos, né? A pervaporação é esse processo de separação por membranas utilizado para separação de mistura de líquidos miscíveis e utiliza membranas densas para isso. Como ocorre esse processo de pervaporação? Então, nós temos aqui uma alimentação líquida e aqui a membrana. Ocorre primeiramente uma sorção preferencial de um ou mais componentes nessa membrana, e depois disso ocorre uma difusão através desses componentes através da membrana, e por fim a dessorção na forma de vapor, desse permeado na forma de vapor. A força motriz para que esse processo ocorra é a variação de potencial químico, e uma das maneiras de gerar essa variação é através da aplicação do vácuo no permeado. Então, aqui, só para exemplificar um pouco como esse processo de pervaporação junto com a esterificação pode ocorrer. Então, aqui temos a célula reacional, onde ocorre o processo, né, de esterificação, ali a reação de esterificação, e aqui temos uma membrana. Através da aplicação do vácuo aqui, nós temos a passagem preferencial de alguns componentes, né? Nesse caso, a nossa intenção é a remoção de um dos produtos. Então, a passagem de um desses componentes fica retido aqui para
ocorrer aquele deslocamento de equilíbrio. Um pouco do material e métodos utilizados nesse trabalho. Então, primeiro foi realizada a síntese das membranas densas hidrofílicas, ou seja, ela é hidrofílica, a nossa intenção é remover a água do processo. Uma solução de alginato de sódio foi preparada e mantida sob agitação por 24 horas, depois foi vertida sobre um suporte poroso, seca em temperatura ambiente, e depois de secas, essas membranas foram imersas em uma solução reticulante para ocorrer a reticulação, e sendo que o agente reticulante utilizado foi o glutaraldeído. Depois desse tempo foi feita uma lavagem com água deionizada e, por fim, uma secagem em temperatura ambiente, a membrana estava pronta para uso. Foi realizada, então, uma reação heterogênea, onde o catalisador utilizado foi a zircônia sulfatada. A proporção pentanol ácido acético foi de 3:1 e na temperatura de 60 graus Celsius. Então, essa reação ela ocorre assim, né? O ácido acético reagindo com o pentanol para formar o acetato de pentila e a água. A água foi medida através do método de Carl-Fischer, já a acidez por titulação ácido-base e o éster foi por HPLC. Aqui, nós podemos verificar como foi o esquema, como ficou o esquema para a realização desse processo, né, o processo de esterificação assistido por pervaporação. Então, nessa célula ocorreu onde ocorria a reação, e aqui tem a membrana. Então, foi feito o processo tanto com o vácuo ligado, que der o processo com pervaporação, aí ocorre a passagem seletiva da água através da membrana e ela fica acoplada nesses cold traps. Também foi feito o processo sem a pervaporação, então onde o vácuo não foi ligado e não ocorria a remoção de nenhum componente através da membrana. Então foram feitos esses dois casos. Aqui agora alguns resultados e discussões. Então, nesse gráfico, a gente pode ver a conversão em função do tempo de reação. O processo, a gente vê que na maioria dos tempos, né, o processo com pervaporação teve uma conversão maior que o processo sem pervaporação. Tivemos ganhos aqui, considerando esse último tempo, de 10%, né, mais de 10% na conversão. Essas conversões são um pouco baixas devido ao aparato utilizado, que a agitação que pudemos utilizar foi um pouco prejudicada, porque ela estava na lateral da célula, então isso prejudicou um pouco a conversão, mas não impediu de notarmos uma melhora expressiva na conversão da reação aqui com o processo de pervaporação. Aqui também temos o resultado, a quantidade dos componentes no permeado. Então, vemos que a quantidade de água é muito maior do que os demais componentes, o que é interessante, já que nossa intenção é remover a água. Já o acetato de pentila, que é o produto de interesse, não foi detectado no permeado, o que também é muito interessante, mostrando que a gente não está perdendo o produto de interesse com o processo de intensificação. Outro fator importante de observarmos é o fator de separação, que demonstra o quanto a membrana tem afinidade para um componente em relação aos demais. Aqui, para a água, é muito maior que os demais componentes. Isso porque a membrana é hidrofílica, mostrando que ela tem realmente maior afinidade pela água do que em relação aos demais componentes. Aqui agora algumas conclusões desse trabalho. Vimos que as membranas confeccionadas são apropriadas e seletivas à água, apropriadas a esse processo para remoção da água. O permeado teve ausência do acetato de pentila, o que foi muito importante, demonstrando que não temos perda desse componente na corrente de permeado. E, além disso, tivemos ganhos de 10% nas conversões com processo de intensificação, né? Quando fazemos esse deslocamento da reação, do equilíbrio, né? Para o lado de formação dos produtos através da pervaporação. Aqui algumas referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.